Salve, salve Corinthians! Muito bem-vindos de volta aí a mais um episódio do Fala FM comigo, Fernando Martins, e estamos aí de volta a mais um episódio aí depois de um tempo parado, né? Eu tive momentos difíceis aí de trabalho nos últimos meses, então foi um pouco difícil me manter aprofundado no tema para que eu conseguisse assistir aos jogos, depois baixar, assistir de novo, estudar os jogos. Então, queria muito ter feito cobertura da Copa América e não consegui. Mas está tudo bem também, acho que faz parte, né, de ser aí uma proposta independente, tentando encaixar com outros empregos que a gente tem. Nesse momento são 2, 3 empregos que eu estou levando ao mesmo tempo, 2,5 mais ou menos. Então, está sendo bem difícil nesse momento, mas eu não queria deixar de falar aqui com vocês, até para não perder tanto ritmo, para não perder o costume, para vocês também não esquecerem que esse espaço existe, né? E também porque, né, depois dessa pausa da Copa América, os clubes brasileiros voltaram, né? O Corinthians ainda jogou ali uma competição amistosa nos Estados Unidos, que foi bem legal também, pude acompanhar, mas a gente quer falar mesmo aqui dos jogos que são valendo, que são de verdade aí, e aí a gente já voltou com tudo, né? Primeiro enfrentando o Palmeiras num clássico, né, num derby aí, pelo Paulistão Feminino, onde a gente conquistou uma vitória importante de 1-0 com gol de cabeça da Zanotti. Aliás, uma semana de clássicos onde a gente venceu todos, né, contra o Palmeiras. Tanto no Sub-20 a gente venceu os 2 jogos, no Sub-20 feminino a gente venceu os 2 jogos do Palmeiras, tanto em casa quanto fora, quanto venceu o Palmeiras aí nesse jogo já citado e também venceu nos 2 jogos no masculino profissional pela Copa do Brasil, né. Então uma semana muito boa aí de clássicos para os corintianos, mas também o principal motivo de estar aqui é a nossa passagem de fase pela Copa do Brasil, onde a gente venceu o Cruzeiro, a equipe mais forte do Brasil nesse momento, né? Afinal, foi a primeira do campeonato brasileiro, né, na classificação, e agora a gente começa o mata-mata. O Corinthians foi o segundo ali, logo atrás do Cruzeiro. Então tem essa rivalidade também criada pelo desempenho das duas equipes nos últimos anos, né? O Corinthians aí que já venceu o Cruzeiro em final de Supercopa, venceu o Cruzeiro na semifinal da Supercopa desse ano também, e que agora elimina mais uma vez a equipe do Jonas Urias aí, técnico que a gente queria aí, né? Quando teve a saída do Arthur, foi um técnico que a gente tinha quase certeza que o Corinthians ia atrás, não deu certo ali o contato inicial, e então veio o Lucas Piscinato, né? Então são 2 grandes expoentes aí dos bons técnicos aí dessa geração que tem surgido, né? E que a gente sempre espera muito desses confrontos, né? O mais interessante é que são 2 técnicos que saíram da escola Arthur Elias, né? Os 2 trabalharam ali muito próximos do Arthur Elias, então seguem ali uma lógica até parecida, e não por menos o jogo acabou tendo muitas semelhanças entre as 2 equipes, né? Então, para começar, para a gente ir destacando o jogo, é legal a gente perceber que tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians, eles jogaram espelhados, assim, né? Foi basicamente o mesmo sistema das 2 equipes, com 3 defensoras, com alas bem abertas, dando amplitude no campo, e com um meio-campo e um ataque bem móvel ali, onde tem muitas trocas de posições, muitas tabelas, enfim, 2 times também marcando muito alto. Isso foi determinante ali na postura das 2 equipes do jogo, e até no entendimento de algumas pessoas que o jogo não foi tão bonito assim. Então a gente vai ver aí, a gente vai assistir alguns lances, a gente vai perceber que, por exemplo, o Corinthians tentou muitas vezes lançar, durante o primeiro tempo, lançar a bola assim que recuperava a bola no campo de defesa, já lançar para tentar achar essas costas do Cruzeiro, que estava marcando muito alto, né? Principalmente por estar jogando em casa, pela pressão ali em si, enfim. Então, isso foi bem fácil de ser notado no primeiro tempo ali, até algumas vezes os jogadores do Corinthians lançaram algumas bolas que nem teve direção, que não foi um bom lançamento, mas era exatamente para tentar pegar desprevenida essa defesa que estava bem alta, né? Quase sempre ali a linha de defesa do Cruzeiro, com a Isa Haas, com a Calhau, com a Isabela, né? Que estava fazendo ali um trio de defesa. Elas estavam bem altas, depois a Isa Haas saiu lesionada, né? Uma pena, que é uma jogadora importante de seleção. Mas também o Cruzeiro pôde comemorar aí o retorno, né, da Vitória Calhau, que era uma zagueira que eu gosto muito, inclusive, e que estava indo para a seleção brasileira, se machucou, teve uma lesão grave, e agora retorna aí aos campos, então muito legal ver ela de novo, zagueira de muita qualidade. E no segundo tempo
foi a mesma coisa pelo lado do Cruzeiro, inclusive utilizando muito a Vitória Calhau para tentar dar esses lançamentos e encontrar algum espaço às costas do Corinthians, assim. Então, ali, principalmente no segundo tempo, a gente viu bastante gente falando, né, sobre uma falta de qualidade no jogo. Eu acho que foi muito por causa disso, assim. As duas equipes tentaram muitas ligações diretas, exatamente pela proposta das duas equipes de marcar muito alto, né. Então, interessante a gente observar isso aí para começar a falar desse jogo, né. Agora, nesse momento, assim, o que eu queria dar um destaque foram para as jogadoras que eu achei as melhores em campo, pelo lado do Corinthians, claro, né, que a gente está aqui especialmente para falar sobre o Corinthians. Na minha visão, 3 atletas se destacaram muito nessa partida. Para mim, a melhor de todas foi a Thaís Ferreira. Não é uma jogadora que falaram muito durante a transmissão, também não vi muito sobre a internet. Para mim, ela foi uma jogadora determinante, né, para que a gente conseguisse fazer a partida que fizemos contra o Cruzeiro. Depois, a Nicole. Nicole também achei, né, incrível, tanto a participação dela durante os 90 minutos, mas especialmente também pela defesa do pênalti da Bianca Brasil, né, a primeira cobrança do Cruzeiro, e que acho que foi determinante para a nossa classificação. E por fim, a Vicky, né? A Vicky que fez o gol, mas não só pelo gol em si, assim. Eu costumo até separar um pouco o gol na hora de avaliar ali os jogadores, as jogadoras, porque ele acaba pesando muito na maior parte das análises feitas, né? E muitas vezes uma jogadora que não teve um desempenho tão bom durante a partida, pelo gol acaba se destacando. E é justo, claro, né? O poder de decisão está envolvido nessa análise, mas também queria dizer que a Vicky também jogou muito bem para além do gol, né? Então, seja combatendo, marcando em cima, seja ali para conseguir roubar uma bola como foi no gol, seja para tentar dar lançamentos nesse esquema aí que eu falei, de tentar achar as costas do Cruzeiro, seja para ali distribuir no jogo, aparecendo, enfim, de diversas formas a Vicky Albuquerque se destacou mais uma vez, mas para mim a melhor em campo foi a Thaís Ferreira. Também acho válido dar um destaque para a Érica, foi muito bem na partida ali do lado da Thaís Ferreira, muito segura, não errou praticamente nada. Para a Jaque, né, que é sempre uma presença muito ativa ali, jogando pelas alas. Eu gosto muito dela jogando nessa posição, ela tem muita agressividade e ela se aproxima muito do gol. E até teve um momento ali que, assim que a Johnson saiu, ela ocupou uma área mais à frente do campo e quase fez o gol ali, partindo pela esquerda, né, ela trocou de lado, partiu pela esquerda e chutou aberto, com o pé direito, né, e obrigou a goleira Camila a fazer uma excelente defesa ali, já próximo do final do jogo, né. Então acho que isso foi muito legal. Também destacar as entradas da Gi Fernandes, que sempre entra muito bem, muito regular. Foi titular contra o Palmeiras, jogando, né, com linha de 4. Teve essa diferença aí do jogo contra o Palmeiras, né. A gente jogou com 3 defensoras contra o Cruzeiro e com 4 defensoras contra o Palmeiras. E a Gi, quando entra, ela traz uma regularidade de atuação que é impressionante, principalmente considerar a idade que ela tem, né? Ainda uma atleta muito jovem, que tem muito a evoluir. E geralmente, atletas jovens, um dos grandes problemas clássicos é ter essa falta de regularidade, né? Jogar muito bem num jogo, não jogar tão bem no outro e oscilar muito. A Gi Fernandes é impressionante o quanto ela é regular, né, durante as partidas. E a Letícia Monteiro, acho que parte de uma análise parecida, assim. É impressionante como uma atleta que me agrada muito e como quando ela entra, ela consegue impactar de alguma forma. Quando ela está de titular, também já causa um impacto imediato. Gosto muito das duas, são jogadoras que claramente ainda vão construir uma história muito importante com o Corinthians. Elas ainda não têm um espaço cativo no time titular, mas cada vez mais se firma ali entre as principais opções do time. Então, bem legal a gente sempre lembrar disso aqui. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sou fã das duas e foi muito importante a entrada das duas durante o jogo. Por outro lado, queria destacar aqui como um destaque negativo, né, que foi a atuação da Marisa. Eu acho que essa foi uma das partidas mais questionáveis assim da Marisa com a camisa do Corinthians. Ela errou muito, muito mesmo, assim. Quase todos os lances de perigo do Cruzeiro foram em cima da Marisa. Ela perdeu muito lance 1 contra 1, né? Então ela errou desarme, ela perdeu tempo de bola, mas acima de tudo, pelas faltas que ela cometeu. A gente sabendo que o Cruzeiro tem como uma de suas principais armas a bola parada, não só por ter zagueiras como a Isa Haas, a Calhau e a Ambrosio, que entrou depois no lugar da Haas, né? São jogadoras altas, importantes, aliás, acima de tudo a Isabela, né, que é quem faz o gol. Então, eu acho que fazer esse tipo de falta foi um equívoco grande. Inclusive,
a Vicky, né, ela sai do primeiro tempo, logo depois o gol sai no final do primeiro tempo, né, o gol da Isabela, depois de uma cobrança de falta da Bianca Brasil, que é uma exímia cobradora, então ainda tem isso, né, a qualidade de quem cobra a falta com a qualidade de quem está cabeceando, então o Cruzeiro é muito, muito, muito forte na bola aérea, é natural tomar gols dessa forma do Cruzeiro, então até por isso, sabendo disso, acho que a gente não podia ter feito as faltas que fizemos. E a Vicky fala, né, quando ela tá saindo do intervalo, ela fala, a gente foi infantil, a gente fez inúmeras faltas que não deve ser feito, ainda mais sabendo da força da bola aérea do Cruzeiro. E claro, quando a gente olha quem fez muitas das faltas do primeiro tempo, foi a Marisa, inclusive a falta que saiu o gol. Então é importante olhar para isso, é importante a gente poder observar isso, porque eu acho que a Marisa ela tem uma questão que é, quando ela erra alguma coisa no começo do jogo, depois ela tem dificuldade de retomar a partida, assim. Então um erro acaba condicionando outros. E eu acho que essa partida foi muito sobre isso. Mas, por outro lado, muito importante destacar a calma, a qualidade e a confiança dela, que mesmo numa atuação ruim, chamar a responsabilidade e bater o último pênalti do Corinthians. Então foi dela o pênalti decisivo, ela bateu bem demais e comemorou ali com muita vontade, né? Virou, né? Apesar de ter tido uma má atuação, ela virou quase um símbolo dessa vitória junto com a Nicole, né? Por ter defendido o pênalti da Bianca Brasil também. Mas é isso, assim, destacar que foi uma reviravolta importante na Marisa, assim. Gosto muito dela, sou um grande fã dela como defensora. Na seleção ela tem sido incrível, um nome muito forte. E no Corinthians também, claro, né? Acho que é a principal defensora do time, sou fã incondicional. Uma partida não muda nada disso, mas é importante a gente vir aqui e ser sincero, uma análise que a gente fez da partida, né? Então foi uma partida bem abaixo da Marisa, mas ela não deixa de ser a principal defensora do time, ainda que Thaís Ferreira esteja crescendo muito, muito, muito no meu conceito. Para mim ela foi talvez a melhor jogadora contra o Palmeiras e para mim foi a melhor jogadora contra o Cruzeiro, assim, 2 jogos muito difíceis em que ela pegou a bola, pôs embaixo do braço e resolveu. Não deixou ninguém passar, foi segura, construiu, tem tranquilidade para fazer isso, tem qualidade, boa na bola aérea também, ainda que não seja, né, uma referência nisso, como foi, por exemplo, a Arias há pouco tempo atrás e antes da Arias a Tarciane, né? Então a gente também tem uma defasagem no nosso jogo de bola aérea e acabou que aconteceu de tomar o gol dessa forma, né? Inclusive o gol também foi em cima da Marisa ali, só para dar esse destaque aí. A bola aérea também, quem estava marcando a Isabela era a Marisa. Enfim, acho que isso é o que mais definiu ali o time, foi muito importante. Essas características foi o que eu observei ali para destacar aqui. Também me chamou muita atenção a Johnson recuando para construir, fazendo isso com muita qualidade. Não acho que a Johnson fez uma grande partida, mas ela teve um papel muito importante em várias das construções que fizemos, assim, trazendo uma das defensoras do Cruzeiro para ali próximo do meio de campo e dando espaço para outras jogadoras atacarem o fundo, né? Então isso foi bem legal e acho que também foi importante, inclusive a Johnson participa de um lance assim, o quanto a gente utilizou as tabelas para construir em cima do Cruzeiro ali. Então a gente foi um time que, especialmente no primeiro tempo, e eu acho que a maioria dos lances que eu estou colocando aqui são desse momento, a gente foi muito bem com a bola nos pés, a gente criou inúmeras chances, era para ter sido 2, 3-0 ali se bobeasse, mas foi o que foi, que também poderia ser, que é 1-1, né, com o Cruzeiro empatando no final da partida, porque é isso que acontece num jogo de muita qualidade, com 2 equipes de alto nível, como são essas duas, né? Então a gente criou muito, a gente abriu o placar cedo ali com o gol da Vicky, né? Aproveitando o vacilo da defesa do Cruzeiro ali, quando a ótima volante Paloma entrega a bola nos pés dela, né? Ela fecha ali uma... É interessante esse lance, daqui a pouco a gente vai passar por ele, mas como a Vicky ela tem um papel importante na recuperação dessa bola, recebe e já bate pro gol. Então foi um lance bem legal ali pra gente analisar com mais calma. E que mais? É isso, acho que destacar essa questão das tabelas foi uma coisa que eu anotei, assim, especialmente do lado direito, entre Jaque e Vicky, aconteceu muitas vezes, a Jaque sempre procura a Vicky, e a Vicky já sabe que a Jaque vai atacar o fundo, elas se entendem muito bem, são grandes amigas fora do campo e são ótimas parceiras dentro de campo também. E depois, quando a Gi e a Letícia Monteiro entraram, foi da mesma forma, as duas também estão criando uma sintonia bem legal ali, e acho legal essa ideia que o Piscinato ele vem construindo, que é de achar duplas, assim, né?
Eu acho que Vick e Jaque é uma grande dupla que se conecta muito, assim como Gi e Letícia Monteiro também se conectam muito, assim. Assim como do lado esquerdo também acontece bastante ali, seja com Jaque e Tamires, seja com Tamires e Duda Sampaio, enfim, acontece algumas duplinhas ali que é muito legal, assim como o Zanotti e Johnson, e de como elas cada vez estão se entendendo mais em quem ataca a profundidade, quem volta para receber. Gosto muito disso, eu acho que é um dos méritos aí do trabalho do Lucas Piscinato. Bom, acho que agora é um momento legal aí para a gente abrir aqui os lances rapidinho, falar sobre eles. Então, acho que para começar, vamos lá ver aqui com que as coisas que eu separei. Aos 16 minutos, Tamires recebe bem aberta, né? Ela criando aqui a amplitude, passe por dentro na Duda Sampaio, que já inverte o jogo. Essa capacidade da Duda Sampaio inverter o jogo rapidamente é muito importante. E aí, como eu falei, ó, a questão das tabelas. Olha aí, a Jaque com a Vick, que legal esse lance. E aí, mais uma vez, isso aqui acho que é legal de destacar. Alguns episódios atrás a gente fez uma análise sobre a Johnson, né? E eu destaquei um pouco isso, sobre como ela ainda tem bastante dificuldade de subir nessas bolas e ter um cabeceio de qualidade, né? Ainda é um cabeceio, ó, se você repara, ela sobe sozinha, mas ó, ela perde um pouco o tempo, né? Ela pula para frente, ela sobe muito alto, mas ela pula um pouco para frente, então ela perde esse tempo e ela dá um cabeceio muito torto, sem perigo algum, assim. A bola sai pela linha de fundo ali, mas né, o goleiro nem se assustou. E acho que ainda é um quesito que a Johnson ainda tem que buscar uma evolução bem grande ali, principalmente se ela quer ser uma atacante de seleção brasileira, como vem sendo, né, convocada. Mas que, claro, apesar de ainda que tenha todo esse potencial, é exatamente para ser trabalhado, né? Ela subir e conseguir encontrar essa bola é uma característica positiva. Falta subir com mais equilíbrio, ter um tempo melhor de bola e um gesto mais interessante na hora de cabecear, né? Fazer um gesto mais preciso, mais consciente, até para evitar com que perca esse tempo, para que perca essa passada, enfim, várias questões aí que podem ser trabalhadas e evoluídas, e esse lance foi uma amostra disso. Em seguida, né, aos 26 minutos, mais uma falta do Cruzeiro. Eu acho que isso aqui era um prenúncio, né? Foi mais uma falta aqui que a Marisa também fez essa falta. Fez essa falta, se eu não me engano, a Marília. E aí a Bianca Brasil cobra e olha aí o perigo que foi esse lance. A Marisa mesmo cabeceou e salvou esse lance, inclusive. Importante destacar, ó, ela que raspa ali na cabeça. Mas quase que a Paloma faz o gol, quase que a Isabela que vem por trás faz o gol, porque olha a qualidade da cobrança da Bianca Brasil. É uma das melhores batedoras de bola parada tranquilamente do país, assim. Então esse lance já mostrava um pouco do que viria a acontecer ali no final do primeiro tempo, né? Então é uma repetição aí, um padrão do Cruzeiro, né? Bom, por fim, aqui é o lance do gol, né? A gente vê a saída com a Camila, ela toca na Ambrósio, deixa na Isabela, Isabela toca pelo meio, e olha que interessante isso aqui, esse lance é maravilhoso, por quê? Porque o Corinthians, ele tem, qual que é a marcação que o Corinthians faz, né? O Corinthians, ele marca individualmente, então a ideia é que cada jogadora encontre a sua para pressionar de acordo com o posicionamento do time adversário. E aí o que acontece? Quando a Isabela dá o passe aqui para Paloma, ó, quem que tinha que estar aqui? Não sei, mas alguém está faltando aqui. Claramente alguém está faltando e a gente pode confirmar essa tese porque olha o braço da Johnson aberto. Tipo, e aí? Cadê? E aí nesse erro aqui de marcação, o que acontece? A Dai Rodrigues, né, que também fez um bom jogo, ela larga a sua jogadora e parte para tentar encontrar a volante aqui, a Paloma, que está subindo com a bola. E a Vicky, que estava marcando lá em cima, ela vem fechar a linha de passe. Então, quando fecha essa linha de passe, a Vicky, ela consegue fazer a interceptação aqui, roubar a bola. E aí, muito inteligentemente, ela já bate pro gol de primeira para pegar a goleira, né? Tentando recuar pro gol ali, que é uma ação inesperada ali, né? Tipo, ela não esperava que a Vicky fosse roubar essa bola, então ela tá despreparada. E a Vicky, sabendo disso, bate rápido pro gol e faz um golaço aqui, né? Claro que foi um vacilo enorme do Cruzeiro. E ainda o Corinthians tinha vacilado antes, talvez até esse vacilo virou uma armadilha para o Cruzeiro depois pressionar a Paloma ali, com duas jogadoras, né? Principalmente a Dai, mas também a sombra da Vicky, que inteligentemente fecha a linha de passe para Calhau e rouba a bola, né? Então um lance bem legal aí do gol, que tem muitas coisas curiosas acontecendo ao mesmo tempo, né? Depois, aos 35 aqui, esse lance do Corinthians aqui, a saída de bola.
a Nicole toca para Thaís Ferreira acha a Jaque. E aí esse é um lance que, ó quem desce aqui, ó, como eu falei, a Johnson desce para armar e olha a tabelinha com a Jaque. Muito legal esse lance. É um lance que não acontece nada na sequência, mas pra gente ver ali como essa é uma das características de criação desse time, né? Então a Johnson baixando, e aí se a Johnson tá baixando, quem já tá ali mais posicionada pro fundo é a Zanotti. E aí a Johnson foi muito inteligente de receber, virar o corpo, ela vê a passagem da Jaque nas costas, né, da lateral esquerda, e já lança já. Então foi um jeito de construir bem legal e que aconteceu bastante durante o jogo, né? Depois o lance até tem sequência aí e tal, nada acontece. Tem um chute aí de longe, né? Até de certa forma perigoso da Duda Sampaio, mas enfim, o destaque fica mais para a construção do lance em si. Depois, olha lá, a Érica construindo sempre com muita calma, procura a melhor oportunidade. Ó, quem vem? De novo, Johnson baixando, segura a zagueira nas costas e parte em disparada. Ó, essa qualidade dela, ó, se ela conseguir usar mais durante o jogo, é incrível, assim, porque ela conduz muito bem, ela tem muita força, né? Ó, tanto para sustentar a Camila Ambrosio nas costas, quanto para girar sobre a defensora, depois fazer o drible em cima da Calhau. E aí, aqui ela ia tentar o passe lá na Tamires, né? É um passe forte. E que se passa, ia pegar a Tamires de frente pro gol. Só que a Zanotti, ela não conseguiu fazer a leitura desse jogo, né? Ela não enxergou a oportunidade e não fez o corta-luz ali. Acabou dando uma travada no lance e tal. Depois a Tamires tenta continuar a jogada, retorna. A Marisa aqui sempre muito boa, né? Nas qualidades de passe, ela acha bem a Dai Rodrigues ali. Dai Rodrigues acha a Duda. E a Duda tenta fazer um cruzamento aí, que a Zanotti tenta disputar, mas não acontece nada no lance. Depois ela tenta cavar esse penalzinho aí, né? Como a gente sabe que ela gosta bastante, mas não funcionou. Mas enfim, um lance bem legal aí mais uma vez, que a gente mostrando a nossa superioridade na criação das jogadas contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro só nos ameaçando na bola aérea, mas nesse lance aqui é legal para falar daquilo que eu tinha falado no começo do jogo, ó. Primeiro a Isabela cobra, né, o lateral, e aí a Paloma recebe, tenta dar o passe e a Dai muito inteligentemente já faz a interceptação, toca para a Zanotti de cabeça, a Zanotti domina e já lança. Ó. É isso que eu falei, que a gente tenta encontrar as costas do Cruzeiro o mais rápido possível. E a Johnson, ó, ela consegue ainda vencer a disputa na velocidade, mas depois ela se precipita, faz uma finalização ruim mesmo sem goleira. Mas olha a chance que a gente criou, e isso daqui é claramente estudo, né, da comissão técnica do Corinthians e uma estratégia montada pelo Lucas Piscinato para tentar construir de uma forma rápida e objetiva contra esse Cruzeiro que marca muito alto, né? Então se você rouba a bola aqui e tenta sair jogando, é difícil, porque o Cruzeiro também vai pressionar rápido, né? Esse primeiro momento assim, o Cruzeiro perde a bola, ele tenta morder o mais rápido possível para recuperar a bola. Então se a gente pega e já tenta fazer um lançamento rápido, é a chance de pegar essas costas da defesa dessa forma, como a Johnson fez, e quase saiu um gol aí, né? Então mais uma das várias chances que a gente teve no primeiro tempo, exatamente porque taticamente eu acho que a gente foi bem superior ao Cruzeiro nesse momento, tecnicamente também fomos superiores, fisicamente, enfim, eu acho que foi um atropelinho ali do Corinthians no primeiro tempo, né? Aí, enfim, não saiu o gol, a gente ainda 1-0 aos 41 minutos, mais uma vez, ó, a gente pega a bola, né? A bola era um lance de ataque do Cruzeiro, se eu não me engano tem um cruzamento, e a bola fica com a Nicole, ó. A Nicole já lança rápido na Vicky, que já está posicionada aqui para a esquerda, né? Sempre uma jogadora que se posiciona em várias partes do campo. Ela dá um lançamento de 3 dedos, ó, já procurando quem? As costas da defesa com a Johnson, ó. Então você vê que isso aqui é treino, galera. Não tem acho, não tem nada, assim. Isso aqui é estudo e treino do adversário. Então mais um ataque aí que a gente fez, porque a gente soube ler bem o comportamento do Cruzeiro, né? Se a gente olhar aqui, ó, no momento que a bola tá com a Vicky Albuquerque, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 jogadores do Cruzeiro à frente do meio de campo e a linha de defesa que tá ali, ó, montada, tá bem armada, mas que a Johnson tá se posicionando muito bem ali na janela das defensoras, e ela dispara ali nas costas da Camila e vence na corrida, que é um forte dela, e cria mais uma chance de gol aí. Então um lance bem interessante que mostra mais uma vez aí a nossa superioridade contra o Cruzeiro. Bom, por fim, o gol, né? Gol do Cruzeiro no finalzinho do primeiro tempo, ó, já tinha até passado o tempo dos acréscimos. Bianca Brasil cobrando com muita qualidade e o desvio da Isabela, que é, né, muito monstro aí na bola parada, né?
Então, infelizmente aí, né, apesar de ter tido uma superioridade enorme, no finalzinho do jogo a gente faz uma faltinha ali que, né, que foi bem infeliz ali e toma o gol num vacilo, assim, né. Claro que todo o mérito também pro Cruzeiro nessa bola parada, mas a gente não pode dar essas oportunidades quase que de graça, assim, né. Esse lance é um lance que, bom, a jogadora do Cruzeiro tá de costas, a Marisa tenta antecipar, ela poderia fazer um roubo de bola importante ali, mas também teve um pouquinho de afobação ali. Acho que se ela só encosta na zagueira ali, na atacante, se ela só encosta na atacante, ela já ia não ter muito para onde ir, ia ter que recuar essa bola, não ia ter muito perigo, sabe? Talvez a gente quis ser mais incisivo para já roubar, já sair jogando assim, né? Ela já ia roubar a bola e sair em velocidade conduzindo, lançar alguém, mas talvez fosse um momento ali de ter mais tranquilidade, assim, a gente só precisava segurar ali que se o Cruzeiro retorna a bola para o seu campo de defesa, a juíza já provavelmente até apitava ali e acabava o jogo. Bom, é isso, segundo tempo não tem tantos lances assim de qualidade, uma coisa que eu quis destacar foi esse lance aqui, importante recuperação da Thaís Ferreira, ela recupera a bola, coloca na Gi Fernandes, a Gi Fernandes aí muito bem, né, conseguindo também aos trancos e barrancos passar ali, a Gi Fernandes recebe, passa a Letícia Monteiro, ela não lança, ela segura, aí retorna, usa os passos às costas, volta para a Letícia Monteiro, que já dá o passe para ela um pouco à frente, ela faz o cruzamento e a Ariel Godoy quase faz o gol, né? Então esse lance foi muito legal a construção e mostra um pouco do que eu falei, né? Dessa sintonia em que essas jogadoras têm construído pela lateral, né? Aqui foi basicamente um lance todo de reservas, né? Esse triozinho que entrou aí tem uma conexão legal ali pelo lado direito. E o passe, né, da Letícia Monteiro muito preciso ali para já deixar em condições de chegar cruzando com uma tranquilidade. E foi uma defesaça aí da Camila, quase um gol importante aí do Corinthians e que também, né, mais uma cena do azar que a gente teve aí para não sair na frente nessa partida, né. Depois, logo em seguida, mais um lance, ó, aqui, Thaís Ferreira construindo muito bem. Ó, tabelinha com a Gi Fernandes e Vicky, ó. Vicky sempre muito sábia para achar esse passe, né. E aí, ó, mais uma vez, a bola sobra, ó, na Andressa Alves. E aqui eu queria destacar, né, a falta que faz na perna direita, né. A Andressa Alves, ela não tem a confiança para chegar e bater, nossa. Ela chega aqui, ó, já fuzilando ali, ó. Mesmo que não fosse um chute de tanta qualidade, mas se ela chega batendo, não tinha ninguém na frente. Quando ela tenta dominar para levar pro pé esquerdo, a defesa do Cruzeiro inteira monta na frente dela e protege a baliza ali, né. Então foi um lance muito legal de construção, tanto ali começando com o roubo da Thaís Ferreira e já armando, e aí a tabela da Gi Fernandes com a Vicky Albuquerque. O cruzamento foi muito bom também, aproveitando que a defesa do Cruzeiro estava toda correndo para trás, né? Então isso dá uma vantagem ali para as nossas atacantes. A bola passa nas costas de todo mundo, sobra para Andressa Alves e a Andressa Alves demora um pouco aí para finalizar, mas foi, né, uma das grandes chances do Corinthians no jogo. E aí por fim, aos 48 minutos também, últimos segundos de jogo, a gente vai indo pro ataque, aqui esse lance foi muito legal também. Construção ó, da Érica, né, sempre bem construindo. Olha lá, mais uma vez de Fernandes lançando a Letícia Monteiro. Letícia Monteiro tem a tranquilidade no final do jogo, driblar a defensora, partir pro meio e dar essa paulada de esquerda maravilhosa aí. Nossa, ia ser um golaço incrível assim, de ser um dos melhores gols do ano do Corinthians, se não o mais bonito do ano. E teve esse azar aí, né, a bola pega ali na forquilha ali, na trave, e ela podia ter batido e entrado, mas não, ela bate, sai, volta na mão da goleira, a goleira ainda se assusta e tira pro lado. No rebote a gente perde ali também, né, mas já estava impedido. Mas olha, esse lance foi muito bonito, muito legal, e que pena que não se concretizou em gol. E depois os pênaltis, né? E aí aqui, eu acho que vale destacar muito a questão mental. O Corinthians vinha sofrendo bastante em cobranças de pênalti recentemente. A gente perdeu a final do Paulista do ano passado pro Palmeiras nos pênaltis, e esse ano perdeu a final da Supercopa pro São Paulo também nos pênaltis, né? Então, muita gente já está falando quanto esse time não estava conseguindo bater penalidades, estava muito nervoso, estava errando muito. E esse foi um jogo muito importante para até talvez virar uma chave nisso, né? Primeiro começando com a defesa da Nicole, no chute da Bianca Brasil. E a Bianca Brasil, né, que é a principal cobradora de faltas aí, uma das melhores do país nesse quesito. E a Nicole, ela é muito boa de entrar na mente, né? Então é muito legal que quando a gente tá assistindo ali, até o Dir Somente ali, ele destacou, né, no Twitter, sigam aí inclusive o Dir Somente, que sempre faz comentários interessantes. Ele destacou as palavras da Nicole, né? E ela grita ali, eu já peguei seu pênalti antes, hein?
eu sei onde você vai bater. Tipo, ela fica brincando ali com a mente da Bianca Brasil, aí fala, olha pra mim, olha pra mim. E aí a Bianca Brasil já vem daquele jeito ali, né, provavelmente vem sentindo a pressão, né, claramente ele fica nervosa, ela não fez uma grande cobrança, mas a Nicole fez uma grande defesa, porque ela se joga muito bem ali na bola, ela adivinha o canto, pula com uma mão só bem firme, não deixa a bola escapar. Então já começou ali dessa forma, que acabou que isso tudo, essa cena toda dessa defesa de pênalti deu muita confiança para o Corinthians bater as suas penalidades em sequência, né? Então depois disso todo mundo acertou suas cobranças, a Vicky foi a primeira a bater e bateu bem demais também, bem demais. Acho que foi um pênalti perfeito, né? Que ele bate ali no cantinho da trave e entra. A Camila é alta, mas é uma jogadora muito boa, ela defende bem, ela acertou o canto. Também tentou entrar na mente dela, né? Falando para ela bater do outro lado, ficou apontando para o lado. Mas a Vicky bateu do outro e ela pulou do outro também, ela acertou o canto, mas o pênalti foi tão bem batido que ela não alcançou. E aí isso construiu a cena pra gente construir a vitória ali nos pênaltis, né? E aí se concretizou com a última cobrança da Marisa, batendo muito bem, né? Meio a lá Neymar, assim, esperando a goleira sair pra virar o pé, batendo fraquinho, mas já quando a goleira já pulou, consciente. Foi uma batida impressionante ali e a comemoração da Marisa foi demais ali, né? Virou, todo mundo compartilhou essa comemoração porque ela faz esse gesto, abre os braços e faz essa boquinha, tipo, e aí e tal. Então foi muito legal. Depois ela beija o escudo, né? Mostrando ali a relação forte que ela tem com o clube. E depois todas as jogadoras fazendo uma festa linda ali. E que a gente depois pôde ver nos bastidores do clube da Maju também, né? Sempre maravilhoso ali, os bastidores com essa profissional maravilhosa que eu admiro muito. Então foi um jogo maravilhoso, assim. E eu acho que tem duas coisas pra gente falar pra encerrar o episódio, né? Uma delas é esse mental, né? Uma vitória que foi muito grande nesse sentido, porque é um time, né, que era favorito, o Cruzeiro, se a gente pensar aí que tá jogando em casa, que foi o primeiro classificado do Brasileirão, né? Um time muito forte, teve o retorno de suas atletas todas, enfim, muita coisa ali que coloca o Cruzeiro como pelo menos uns 50%, né, de chance de vitória, aí, porque o Corinthians também a gente sabe o peso que tem, ainda mais em quando é decisão, quanto essas jogadoras crescem. E foi muito importante a gente ver esse poder de decisão surgindo mais uma vez, né? Então, já teve no jogo contra o Palmeiras o gol decisivo de uma atleta decisiva, que é a Zanotti de cabeça, depois ali da cobrança de escanteio da Andressa Alves, né? Então ali as jogadoras experientes fazendo a diferença contra o Palmeiras. E agora a Vicky, né, uma das líderes desse time, uma das principais jogadoras da história do clube, a maior artilheira de todas e muito, muito, muito decisiva, fazendo gol importante e depois batendo bem o pênalti, a Nicole também, indo muito bem tanto no jogo quanto na disputa de pênaltis. O quanto a Marisa reverteu isso, né, a partida ruim que ela fez com a bola rolando e depois bateu com maestria o pênalti dela, mesmo assim ela ter confiança para ir lá pedir a bola e bater, assim como a Thaís Ferreira que fez um jogaço e ela também pediu a bola e bateu, né. Então, inclusive a Calhau também bateu muito bem o pênalti pelo Cruzeiro, uma defensora que se destacou ali. Então as zagueiras, né, indo muito bem. Aliás, um ótimo momento das defensoras aí pro Arthur Elias tá de olho, né. Então, bem legal ver isso. E eu também queria falar sobre o fator Isabela no intervalo, né? O quanto que ela ter ido reclamar que não recebeu os salários não, quanto ela não recebeu a premiação ainda da Libertadores do ano passado, das conquistas do ano passado, essa reclamação no intervalo, eu acho que isso soou para as jogadoras do Corinthians, pro time do Corinthians, como algo que não caiu bem, assim. Eu não tenho informações, eu não conversei com ninguém depois desse jogo, mas essa é a sensação, tanto pela postura da comemoração ali do time, né? Claro que é um momento importante, ia ser comemorado mesmo, mas a postura das jogadoras, né? Os gestos em algumas comemorações e também as publicações que o Corinthians fez nas redes sociais, falando muito sobre respeito, respeito é para quem tem, respeito se conquista. Então a gente, acho que bateu bastante nessa tecla, então a gente percebe que teve um incômodo ali dentro do clube, né? E aí o que eu queria falar, acho que são duas coisas, né? Uma que bom pra gente, que eu acho que isso animou a nossa equipe pra ir atrás desse resultado, pra conseguir essa classificação. A gente estava confiante, acho que as jogadoras tinham certeza que elas iam passar. Então foi pros pênaltis ali, mesmo depois de uma jogada ali que a bola bate na trave, aquilo ali podia ser um prenúncio, que alguma coisa ruim ia acontecer, mas não. Parecia que as nossas jogadoras estavam muito convictas que elas iam vencer. E eu acho que a Bianca Brasil perdeu pênalti, a Nicole defender, depois a Vicky fazer. Acho que isso tudo ficou numa energia muito boa de vitória. E eu acho que a fala da Isabela, ela não muda em nada pro Cruzeiro.
mas ela mudou pra gente, assim. Então é importante isso às vezes. Muita gente falou que ela não devia ter falado isso e tal, e aí eu já vou entrar em um outro ponto desse debate, né? Que é, eu, como alguém que também trabalhou em clube de futebol, que também passei por inúmeras injustiças, e além de outros trabalhos que eu já tive, eu acho que toda relação de trabalho ela é muito conturbada, e eu sempre vou dar razão ao trabalhador, né? A não ser que ele claramente não tenha razão numa disputa, para mim a preferência é sempre do trabalhador. E a gente viu que inúmeras vezes várias páginas do Corinthians e torcedores estavam reclamando que o Corinthians não tinha feito ainda os pagamentos para as atletas sobre o ano passado. E aí recentemente foi feito esse pagamento, né? Foi feito, algumas parcelas foram pagas, não sei se já todas, se já foi concluído tudo, mas eu sei que esses pagamentos rolaram, assim. E aí só que o Corinthians deixou de fora as atletas que já saíram. Então, por exemplo, atletas como a Isabela, como, não vou bater de cabeça aqui quem mais saiu, mas enfim, a Yasmin que saiu, enfim, outras atletas que saíram, acredito que elas não tenham recebido enquanto as que estavam recebeu. E aí eu acho que é um pouco injusto, né? Porque qual é a diferença? Porque você vai deixar, sei lá, 7, 8 atletas de fora da premiação, isso até acaba que é um número pequeno, assim, em vez de já pagar de uma vez, você acaba criando essa confusão por uma coisa que é prometida, assim. E eu acho que isso é muito grave, isso é um problema claro do Corinthians, e a gente tem que se preocupar com isso, assim. A gente tem que ser justo com todo mundo, porque, por exemplo, se a gente não paga um atleta que venha sair do clube, mas que participou da campanha, isso é, por exemplo, um incentivo para que uma jogadora no futuro não venha para o Corinthians. Se a gente fica conhecido como um clube caloteiro, clube que não paga o que deve, depois isso pesa para um atleta decidir escolher outro clube em vez de vir para o Corinthians, sabe? Então acho que uma das coisas que fez a gente se destacar até aqui foi sempre honrar com nossos compromissos, né? Ter uma estrutura boa, ter um time bom, um time competitivo, ter um departamento ali muito forte, mas também tem a ver com isso, com pagar em dia, com não ficar devendo, com pagar premiação, e isso nunca tinha sido um problema dessa forma. Mas, né, enfim, todo o caos que está acontecendo no clube acabou rolando dessa forma. E a gente tem que se preocupar com isso sim. E eu acho que a Isabela ter falado sobre isso só evidencia isso. Se ela devia ou não ter falado, se ela tinha que resolver na justiça, cara, eu acho que quando a gente está esperando, ainda, né, como foi um acerto recente com as jogadoras que ainda estão no Corinthians, eu acho que a jogadora que está ali esperando seu pagamento, mesmo fora do clube, ela quer que a questão se resolva sem ter que ir para a justiça, né? Então, é justo que ela tenha ido lá cobrar. Mas, no fim das contas, eu acho que isso deu mais força pra gente conseguir ter gás na partida e desempenhar nosso futebol ali e conseguir essa classificação tão importante, né? Então, ruim pra Isabela. Até acho que agora, depois dessa repercussão toda, eu acho que o Corinthians não vai ter nenhuma pressa em fazer o pagamento dela. Mas não sei qual é o critério, se pensam assim, não sei nem se eles ficaram sabendo que isso aconteceu, provavelmente sim, mas a gente nunca pode duvidar, né? De quem faz esse tipo de pagamento, por exemplo, não é o departamento feminino, né? Já é o clube, e o clube muitas vezes está meio desligado do futebol feminino. Mas enfim, especialmente o jurídico, né? Mas enfim, não sei o que aconteceu. Sei que dou razão para a Isabela, ela tá tudo bem ela reclamar, mas acabou que foi determinante para a gente ter confiança e a gente querer vencer e mostrar que respeito é para quem tem, respeito se conquista em campo, enfim, várias frases ali que foram lidas e ouvidas e distribuídas ali nas redes sociais, muitas até pelo clube oficialmente, porque isso pesou pro clube de alguma forma e eu acho que isso teve algum resultado ali, influência no jogo. Então é isso, acho que era isso que eu queria falar, né? Acabei não falando, falei que teve o jogo contra o Palmeiras antes, eu só destaquei quanto o Corinthians jogou com duas formações diferentes, contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, então a gente ficou aí quase um mês aí treinando e voltamos jogando com duas formações diferentes. Eu acho isso legal e importante, a gente ter essa variação, a depender das jogadoras disponíveis, né? Tinha jogadoras contra o Palmeiras que não estavam disponíveis, as que disputaram a Copa América, como a própria Marisa, como a Duda Sampaio, enfim, diversas jogadoras aí estavam indisponíveis e aí a gente acabou jogando essas duas formações e uma vitória e um empate que depois virou uma classificação muito importantes, né? Então é isso, muito obrigado para você que acompanhou até aqui, foi muito bom voltar a produzir conteúdo, espero conseguir editar rápido aí para sair logo e a gente se vê em breve, espero conseguir também gravar um próximo episódio logo e depois, né, aí com o mata-mata do Brasileirão, talvez depois dos 2 jogos aí falando sobre a possível classificação nossa, assim esperamos. E é isso, valeu, muito obrigado aí, até mais, tchau, tchau!